Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 3. Vou ler 2 versículos, o 28 e o 29. Acredito que essa pode ser uma das mensagens mais importantes que eu acredito que Deus já me entregou. Acredito que o conteúdo dela não é somente para a pessoa, mas orando nessa tarde senti em meu espírito que era para a nação também. Os Estados Unidos da América, pode até incluir o Canadá e outras nações, mas especialmente esse país. Jesus disse as seguintes palavras: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Em relação a essas palavras tão fortes, quero usar como tópico nessa noite o pecado imperdoável. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, acho que na medida que um ser humano pode fazer, eu entendo a importância, eu entendo a significância, eu entendo as consequências daquilo que eu pregarei nessa noite. Peço que o Senhor venha me ungir para pregar e que a solenidade, a santidade do Todo-Poderoso Deus venha estar sobre esse lugar e aqueles que assistem pela televisão a Deus venham sentir a tremenda e eterna busca de Deus por almas. E peço pela tua ajuda que o Senhor não só venha me ungir para pregar, mas ungir esse aqui para ouvir a tua palavra e entender em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. O pecado imperdoável. Eu não acredito que exista nenhum pensamento pior, nenhum inferno mais terrível, nenhuma conclusão mais drástica do que o pensamento, ou o fato, ou o entendimento de que a pessoa cometeu um pecado tão drástico, tão infernal, tão terrível, que não seja perdoado nesse mundo ou no que há por vir. Com o terrível sentimento dessa declaração, conclusivamente sabendo que uma alma estará condenada ao inferno para todo sempre e nada que possa ser feito ou dito pode atrasar ou evitar esse destino tão terrível. E só existe um pecado que é tão terrível assim. Só existe um pecado tão drástico, tão terrível, tão horrível, tão infernal, e esse é o pecado de falar contra o Espírito Santo. Agora, é algo estranho, é algo tão aberto, mas tão cheio de importância. E a razão por ser assim é porque você é um ser eterno. Sua alma, seu espírito viverá para todo sempre em algum lugar, sendo no inferno ou no céu. Jesus mesmo disse, bem, quando perguntou: de que valerá o homem se perder a sua alma para ganhar o mundo inteiro? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Estou tentando te falar nessa noite, você que me assiste também,
sobre o valor de uma alma humana, a significância tremenda do seu ser eterno. E fazer qualquer coisa que causaria a perca dessa alma sem ter como recuperar é algo muito terrível. Seria o pecado imperdoável. E o que sabemos sobre o pecado imperdoável? Que informação temos sobre isso? Vários sermões já foram pregados sobre esse assunto. Que assunto? Possivelmente essa pergunta já foi feita mais vezes do que qualquer outra pergunta em relação às grandes doutrinas da palavra de Deus. O que é o pecado imperdoável? No começo dessa mensagem eu digo que se você está preocupado sobre ter cometido esse pecado, você não cometeu. Quero repetir. Se existe um peso em seu coração, pois essa é uma das táticas preferidas de Satanás, que é fazer com que a pessoa sinta essa condenação, fazendo ele pensar que ele cometeu o pecado imperdoável. Se essa é a sua preocupação, você não cometeu. Paulo mesmo diz que blasfemou na ignorância. Então, o que é o pecado imperdoável? Porque, escute com atenção, porque, sabendo da importância tremenda disso, porque, sabendo quão pesado e o valor eterno que tem esse pecado, quão terrível ele é, porque foi que Jesus Cristo não nos falou mais sobre isso? Porque ele deixou isso em um estado nebuloso. A única referência que temos, referência direta na Bíblia, são essas palavras que Jesus mencionou aqui. Então, a única coisa que podemos saber a respeito desse pecado terrível foi o que aconteceu aquele dia em Cafarnaum há 2000 anos atrás. Vamos parar para pesquisar aquilo. Jesus, o Filho de Deus, como a Carrie cantou tão bem nessa noite, uma forma linda. O anjo chamou ele de Jesus. Nós chamamos ele de Senhor. Ele era mais do que um mestre ou um profeta ou um bom homem, ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Agora, quando ele veio totalmente diferente do que a humanidade pensava que ele viria. Quem ia esperar que Deus nascesse em uma manjedoura? Quem ia esperar que Deus ia nascer de uma virgem? Talvez pudesse ser entendido de uma certa forma e aceito, contanto que fosse uma jovem, uma virgem da realeza. Mas essa menina, Maria, que ela era desconhecida e pobre, sem reconhecimento, quem ia esperar? Quem esperaria que Deus crescesse em uma casa humilde? O resumo da humildade representando a maioria das casas desse mundo. Não em uma mansão de rei. E como jovem, ele foi aprendendo a ser carpinteiro, fazendo julgos, fazendo arados. Quem esperaria algo assim? Ninguém. E ainda assim, esse livro nos mostra profecias de como ele seria e como viria. O Antigo Testamento. E quando ele vem e ele aparece em cena, bem no começo de seu ministério, enquanto ele visita Nazaré e eles o rejeitam, seu lugar, aonde foi criado, não vemos nada dizendo que Jesus Cristo chegou a voltar para Nazaré. Quero que você se lembre que ele não vem aonde ele não é desejado. Você pela TV
Sua mãe está orando por alguns de vocês. Outros que te amam estão clamando a Deus pela sua alma eterna. Mas até que você peça a Jesus para entrar em seu coração, Ele nunca vai chegar em um território como intruso. Ele não vai aonde Ele não é desejado ou convidado. A sua sede foi em uma cidade pequena chamada Cafarnaum. Fica ao noroeste do Mar da Galileia. Esse lugar sagrado se tornaria o lugar com mais milagres do que todo o resto do mundo junto por toda a eternidade. Cafarnaum. Possivelmente ali é a casa de Simão Pedro, seu irmão André, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. E como operador de milagres, o mestre, o grande e poderoso profeta, o Messias, enquanto ele aparece na história, e ele começa a impor as mãos nos cegos, e eles começam a ver, os aleijados começam a andar, os mortos a ressuscitar, os lunáticos ficam sãos, e os demônios são expulsos. Milhares começaram a buscá-lo. Eu li outro dia mesmo, as duas cidades aonde o exército israelita chegou há poucos dias atrás, Tiro e Sidom. Centenas de milhares vieram 2000 anos atrás de Tiro e Sidom para ver Jesus. Mas hierarquia em Jerusalém, dos saduceus e dos fariseus, os grandes sumos sacerdotes que também eram saduceus e não acreditavam em nada. Enviaram os escribas para achar algo de errado com ele, para colocar uma armadilha para ele, tentando culpá-lo. Quero que você entenda algo aqui. Eu estou apenas te mostrando o que acredito que é importante. Você que me assiste é alguém com um destino. Dois poderes travam uma batalha por você. Poderes tão pesados, tão poderosos, que são indescritíveis. Você sente todo dia essa guerra. Talvez você conte suas piadinhas aí, tomando cerveja. Você pode rir da Bíblia e sentar na sua televisão zombando desse pregador. Mas não é fácil apagar a luz que Deus pendurou na sua alma desde a infância. Você pode dar risada desse pregador, zombar das igrejas, você pode até achar engraçado aquilo que é justiça da glória, mas quando vem as trevas sobre a terra e chega a noite e você não consegue dormir, dentro de você ainda há uma voz do Espírito Santo dizendo: independente da cachaça, independente do uísque, independente das piadinhas sujas e podres, não é fácil ignorar a Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Jesus Cristo não veio simplesmente para vir sobre os púlpitos das lindas igrejas e prédios dessa terra ou do mundo. Ele não veio para ficar de pé com uma veste bonita ou quem sabe uma gravata e ficar falando de grandezas, mas para andar nas favelas e nos hospitais, entre os drogados, entre os alcoólatras, entre as prostitutas, pois ele veio para libertar os cativos e para elevar os homens acima das trevas e plantar os seus pés em solo firme. E amigo, ele é a resposta para a sua alma, a resposta para o seu coração e para a sua vida, e a resposta para o seu clamor. Ele era a resposta deles, mas eles não sabiam. Entenda isso, eles eram os líderes religiosos, não era a nata da sociedade, não eram os déspotas, eram líderes religiosos. Não quero ser crítico ou cruel, porque eu amo muito a igreja, mas vou dizer algo aqui.
Existem mais igrejas boas hoje do que em toda a história, e glória a Deus por isso. Mas a religião organizada está condenando mais pessoas ao inferno do que qualquer coisa no mundo hoje. Glória a Deus por pastores como esses, e glória a Deus por pastores que estão seguindo a palavra desse livro. E você deve ir a uma igreja que acredita que Jesus salva, que o sangue dele lava mais branco do que a neve. Você deve ir para uma igreja onde o pastor prega sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você deve ir para uma igreja onde ungem com óleo e oram pelos doentes e creem que Jesus cura. Você deve ir para uma igreja onde se alegram com os redimidos e choram pelos perdidos. Você deve ir para uma igreja onde não se envergonham de abrir sua boca e proclamar que Jesus é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você deve ir para uma igreja que não se envergonha dessa Bíblia aqui. Ir para uma igreja onde adoram a Ele na beleza de sua santidade. A hierarquia religiosa o odiou. E em um dia de sábado, na sinagoga em Cafarnaum, a Bíblia diz que estavam vigiando ele. Não estou falando que estavam só olhando, mas estavam olhando para eles, tentando, planejando mal contra ele, para ver se ele ia quebrar um de suas pequenas tradições que eles tinham, que nem era lei, mas diziam que era lei. O ar estava pesado, o lugar estava lotado demais. Como eu queria ter estado ali e visto aquilo. Eu não sei como você acha que ele era. Eu imagino ele na minha mente. Em primeiro lugar, ele era judeu. Ele era judeu. Aleluia. Em segundo lugar, quando ele falava, não era como os escribas e fariseus, era com autoridade. Ele era um campeão. Aleluia. Era ele que tinha vindo do céu, estava treinando, fazia 4.000 anos. Glória, aleluia. Quando ele apareceu ali, ele não disse, eu espero que sim, ou eu acho que sim, mas ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração e abrir os olhos do cego e as prisões daqueles que estão presos. Glória! E olharam para ele com sarcasmo e com olhos ruins, para pegá-lo, ver se ele violaria suas regras. Estava tudo planejado. Era meio-dia. E um homem aparece com a mão atrofiada. Oh, glória! Lucas diz que era a mão direita dele. E ela estava atrofiada. Ela ficava encolhida, ele não conseguia movê-la. Ele era um pedreiro. Alguns dos patriarcas de antigamente diziam que não conseguia mais colocar o tijolo ali, porque a mão estava seca. E Jesus chamou ele até a frente. Era o homem da mão atrofiada, aleluia. Estavam olhando para ele, e ele então olhou para aqueles religiosos e disse, você pode curar um homem no sábado para ajudá-lo? E disse, você tira até um boi do buraco no sábado se ele cair? Porque eu não posso ajudar um homem que precisa da minha ajuda? E eles olharam para ele irado. E ele então tocou aquele homem com a mão atrofiada. E quando ele fez aquilo, aleluia, poder fluiu naquele corpo físico. E fluiu como se fosse eletricidade. Os dedos começaram a se mover e começaram a abrir e fechar. E a mão começou a crescer. Aleluia. Você tem que me perdoar, presbiteriano, católico, batista e metodista, se eu ofendo sua sensibilidade delicada com a alegria que enche a minha alma, mas estou aqui para te dizer que não estou falando de uma forma de religião morta, não estou falando de algo que aconteceu na história, estou falando de um Redentor que vive e flui em nosso coração, vive em nossa alma, que eleva os homens e quebra as correntes e liberta das prisões do pecado.
Aleluia! Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho dele. Jamais me envergonharei dele. O filho de Davi, com cura em suas asas. E como ele libertou o homem com a mão atrofiada. Não esquenta com ela não, que ela está muito bem. Está bem. Aleluia. Um dia, quando chegarmos na glória, em ruas que são de ouro, ao lado de muros de jaspe, todo santo de Deus que já viveu vai bradar aleluia, hosana nas alturas, perto dos reis da glória, pois o rei da glória voltou, e ele está em beleza e santidade, como nosso escudo, nossa fortaleza, nossa proteção. Ele é nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode se empolgar com quem matou Odete Reutemann se quiser, mas eu adorarei a Jesus Cristo. Assim como ele curou o homem da mão atrofiada, ele pode curar sua alma atrofiada, te dar uma razão de viver. Vinde, pecadores perdidos sem esperança, o sangue de Jesus pode te libertar, pois ele salvou o pior dentre vós quando veio me libertar. Quero que você saiba de algo. Nunca mencionaram o Espírito Santo, mas viraram e os líderes disseram. Eles não negaram os milagres, eles eram inegáveis. Eles não tinham argumento, não tinha como se debater. Aconteceu diante deles, a mão cresceu. E disseram: ele faz esses milagres pelo poder de Beelzebu, Satanás, o Deus das trevas. Jesus então falou para eles assim: se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido e não pode subsistir. Você nem sabe o que está falando, ele disse, vocês são tolos. Então ele disse algo, olha, me escuta aqui, hein? Então ele disse as seguintes palavras, que li para você nessa noite. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Eles nunca falaram nada contra o Espírito Santo. Mas olha o que ele falou depois que o confrontaram. Muito bem. Por que ele fez aquilo? Em primeiro lugar, eles pecaram contra a luz. Já fui até a África e vi eles batendo tambores e vi eles com as orelhas puxadas e o buraco nas orelhas eram do tamanho do meu punho. Já estive em Bangkok, da Tailândia, onde adoram a Buda, o deus careca Buda, nos seus templos. Vi aquilo com meus olhos. Andei nas ruas de Calcutá, onde os hindus, com sua expressão tão triste, adorando seus deuses que são ratos, demônios. Isso é ruim. Mas escuta aqui. Do mundo inteiro naquela época, a nação de Israel, o Estado de Israel, há 2000 anos atrás, era a mais iluminada entre todos eles. Aqui estava o Messias entre eles e pecaram contra a luz.
pecaram com os olhos escancarados, conheciam, sabiam em seu coração que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, mas rejeitaram o Senhor da glória. Escuta, aquilo que me deixa mais temeroso do que qualquer outra coisa é o seguinte: os Estados Unidos da América está fazendo a mesma coisa. Essa nação que tem mais igrejas, essa nação que tem mais pregação, essa nação que tem mais Bíblias, essa nação que teve mais avivamentos do Espírito Santo, que conheceu mais da glória de Deus que qualquer outra época, está pecando hoje como nenhuma outra nação já pecou na história nacional. Agora escuta com atenção. Eu creio de todo o meu coração que não só é possível que uma pessoa blasfeme o Espírito Santo, mas acredito também que é possível que uma nação faça a mesma coisa. É só olhar para essa nação hoje. Parece que não há decência, parece que não há mais virtude, parece que não há mais justiça. Alguém disse: por que ser tão negativo? Eu só posso dizer aquilo que acredito que Deus me deu. O pecado que está sobre nosso país é um pecado contra a luz. É um pecado contra um Deus que conhecem. Você que assiste esse pregador pela televisão, e é isso que faz um programa como esse algo tão importante. Você não pode mais dizer: eu não sabia. Você não pode mais dizer: eu não entendo. Você não pode mais dizer, enquanto você está aí sentado na sua sala, ou até deitado na sua cama, no seu quarto, ou num quarto de hotel, aonde quer que seja: eu não sabia, eu não conhecia. Agora você sabe. É por isso que esse pregador se prostra diante de Deus, chora e busca e clama, e implora e louva. É porque tem algo em meu coração que clama. Precisamos levar a mensagem para eles, precisamos levar a luz, pois a única esperança ao mundo que não tem Deus é a esperança da glória. Uma nação pode blasfemar o Espírito Santo, assim como uma pessoa. Você que sabe o que é a igreja e foi criado na igreja, você ouviu sua mãe clamando, viu suas lágrimas, ela chorando e orando. Você está correndo mais perigo quando vira as costas para Deus do que qualquer outra palavra pode descrever. Eu e a França estávamos conversando hoje a respeito de uma pessoa conhecida e famosa que nós sabemos quem é, e tudo que ele toca acaba morrendo. Peguei o jornal outro dia e sua esposa tinha afogado. Meu coração parte, agonia. Mas ele já conheceu a Deus. Em segundo lugar, blasfemar o Espírito Santo identifica Satanás com Deus e Deus com Satanás, chama o bom de ruim e o ruim de bom. É exatamente o que está acontecendo nessa nação. Eu quero repetir. Nunca mencionaram o Espírito Santo, mas Jesus Cristo falou que se você falar algo contra o Filho do Homem, você vai ser perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, você não será perdoado nesse mundo ou no que virá. Pecado imperdoável. Eles, enquanto olhavam para ele, ele era o Messias, era o Filho do Deus vivo, ele era a personificação da justiça, da superioridade e da santidade, e disseram que ele é demoníaco. Disseram que ele veio do capeta. Eu fico maravilhado. Eu estava em uma cidade há pouco tempo atrás, em uma cruzada como essa, com milhares de pessoas. Vidas seriam transformados, libertos seriam os drogados, as prostitutas seriam limpas e os lares seriam restaurados. Um repórter escreveu um artigo no jornal na manhã seguinte, naquela grande cidade dos Estados Unidos. Aquele repórter disse tudo de coisa ruim sobre o Jimmy Swaggart, e eu não estou nem aí sobre a minha pessoa. Eu não sou Deus ou um Deus.
Eu sou um pobre ser humano mortal que merece o inferno se não fosse pelo seu amor que me libertou e mudou a minha vida. Mas, o seu repórter, quando você escreve seus artigos sendo sarcástico, você não está falando de mim ou de nenhum outro pregador, mas você está falando mal de Jesus Cristo, Deus do céu, Deus que amou você tremendamente. As implicações e a mentira, a falácia, maluquices que ele escreveu não só sobre mim, mas de todos os ministros que estavam lá naquela noite. Naquele mesmo jornal, 2 páginas depois, veio outro artigo sobre um grande grupo de rock que estava na cidade na mesma noite que eu estava. A fumaça de maconha, tanta fumaça que só de andar ali você ficava doidão aonde esse grupo de rock estava tocando. Milhares de adolescentes estavam lá como se estivessem atraindo eles através de um hipnotismo. Os deuses desse mundo estão hipnotizando. E os deuses dos Estados Unidos da América, pelo menos para os jovens, são os reis do rock nessa nação. Escreveram esse artigo longo, louvando a eles, e a cidade estava honrada em receber esse grupo para tocar. Mesmo que, enquanto eles chegam lá no palco, eles estão até com os olhos pesados de tanta droga. Mesmo que o satânico, as forças das trevas que vêm como se fosse uma onda, naquela noite centenas e até milhares de adolescentes entrariam em uma vida de uma condenação tão triste que é incondenável, e o governo gasta bilhões de dólares tentando de alguma forma levantar aquelas crianças para tirá-los das drogas e do inferno. Mas isso não importa. Chama o que é mal de bom e o que é bom de mal. Está me ouvindo? Está entendendo? Aquela cidade não é diferente de nenhuma outra. E só vai piorar. Não vai melhorar. Só vai piorar. Talvez eu soe como uma voz que esteja só, mas vai piorar. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, mais do que amantes de Deus, avarentos, presunçosos, soberbos. Diz que o que é de Deus é de Satanás, e o que é de Satanás de Deus, e chama o bom de mal e o mal de bom. Em terceiro lugar, era negação à divindade. No terceiro capítulo de Hebreus fala sobre não haver mais perdão. Depois explica quando eles pisaram no sangue do Filho de Deus. Quero te dizer que a âncora, a fundação do que acreditamos e servimos e confiamos é Jesus Cristo. Eu vou te falar algo aqui que alguns, devo dizer o sangue de Jesus, mas alguns não vão entender. Jesus Cristo não podia ter libertado nenhuma alma com seus milagres. Ele abriu os olhos do cego Bartimeu, fez tantas coisas. João diz que se os livros do mundo tentassem falar dos seus milagres, a terra não conteria os livros. Mas ele não pôde fazer um milagre ou libertar uma alma. Você pode dizer, eu não entendo, ele perdoou o pecado antes do Calvário, é verdade, mas fez no crédito. Suas palavras de autoridade, sua vida pura nessa terra, seu ofício profético não pôde libertar ninguém. Ele teve que ir para o Calvário e morrer naquele monte do Gólgota, derramando seu sangue para nos salvar. E eu quero te falar, pregadores que estão me ouvindo, as igrejas que você está pregando aí nesses púlpitos e as pessoas que buscam que você as direcione, você pode expor toda a teologia de seminário ou toda a sua educação na vida,
Mas se você deixar o sangue de Jesus de fora, ou considerar como o sangue de um animal ou de um cão, você está blasfemando, e você é um lobo em pele de cordeiro, e o cego guiando o cego. A Bíblia diz que os dois cairão no buraco. Negaram sua divindade. Milhares de igrejas hoje estão negando que ele nasceu da Virgem Maria, e negam que ele é o Filho de Deus. E se você está em uma igreja assim, saia desse lugar o mais rápido possível. Corra daí como se corre de um animal selvagem, e encontre alguém que acredita nas palavras desse livro. Entra ali, pois é a sua alma que está em jogo, rapaz. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Você não tem como ser salvo, a não ser que confie no sangue derramado dele. Você é intolerante, Jimmy Swaggart, limitado. Você é dogmático. E sou mesmo, viu, rapaz? Quando você entrar nessa ponte aqui tentando atravessá-la, fique feliz que o engenheiro que fez aquilo, ele era dogmático. Porque se não fosse aquilo, ia cair no rio. Jesus construiu. E essa ponte é no seu sangue derramado, e você não vai chegar no céu de outra forma, a não ser que seja lavado no sangue do Cordeiro. E eles negavam. E por último, resistiram ao Espírito Santo, com o propósito, uma resistência grandiosa, e resistindo. Estevão disse, acho que Atos 7, versículo 51, ele disse: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. E disse: homens de dura cerviz, e vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus pais, vocês também o fazem. Eu quero te dizer, mataram ele. Aquele homem tão santo e puro, cheio do Espírito Santo, que viu Jesus quando estava morrendo, de pé à direita do Pai, dando boas-vindas a ele. Mas aquele grupo religioso pegaram em pedras e o apedrejaram. Escuta aqui. No coração dos homens tem um ódio muito grande por Jesus Cristo. Um ódio venenoso. Tem um certo programa diário, um show na televisão, que ele é dedicado, um show secular. Já vi muitas vezes as pessoas que estão ali tão contra um pregador do evangelho, que vai àquele programa, que o veneno deles está aparente. E aquele pseudo apresentador de programa, que não vou mencionar o nome, praticamente odeia o nome de Jesus. E ele não é dessa cidade de Los Angeles, Beverly Hills ou de Burbank também não. Nos Estados Unidos da América, com mais igrejas e mais seminários, com mais ministérios,
mais luz, luz do Evangelho, iluminação do céu. Esse país está à beira de blasfemar o Espírito Santo, que a próxima atitude é pegar pedras e matar pregadores do Evangelho. Você pode sentir o poder de Satanás trabalhando naquele povo, enquanto literalmente estão soprando veneno em cima do povo. Mais um pouco eles iam perder o controle e fazer a mesma coisa que fizeram com Estevão há 2000 anos atrás. É por isso que quando eu estava orando hoje à tarde, senti em meu espírito que o que seria pregado aqui, não porque eu estou dizendo de forma alguma, mas seria tão importante porque não é só para um povo, mas para uma nação que está à beira de blasfemar o Espírito Santo. Não pode acontecer, Jimmy Swaggart, não tem como, é impossível. Não diga isso, aconteceu com Israel. E pode acontecer com os Estados Unidos. Quando eu e a Francis começamos na obra evangelística há muitos anos atrás, eu me lembro de chegar em uma igrejinha no sul dos Estados Unidos. Não tínhamos dinheiro e muitas vezes fomos dormir com fome. O Doni era apenas um bebezinho na época. Já paguei meu preço, viu, amigo? Tinha uma família que morava do outro lado da rua, de onde morávamos, um povo muito precioso, e acho que nunca vou esquecer. Eram pessoas ricas. Convidavam a mim, a Francis e o Doni, que era bebê na época, para suas casas, e eles quase que apoiavam a igreja inteira. Às vezes que comíamos lá. Nos tratavam muito bem, eram preciosos e faziam isso com o pastor também. Pessoas queridas. Descobri um pouco sobre a história deles. Há anos atrás, quando um certo pregador, na virada do século, foi a uma cidade que eu não vou mencionar, naquele estado, levantou uma tenda pequenina, começou a celebrar, pagou um preço árduo. A mensagem pentecostal alcançou o mundo hoje, mas começou duramente. Nosso maior perigo não estava na perseguição, mas sim na aceitação. Ele quase morreu de fome. A mulher mais rica daquela cidade era dona de fábricas na cidade, o esposo dela era dono. E ela era uma mulher metodista. Deus falou ao coração daquela mulher metodista e disse: pega aquele pregador que está morando em uma tenda com sua família, com uma tenda ali que estavam tentando construir uma igreja, e mandou levar algumas compras para eles. E aí ela chegou no seu carrão, numa limusine, com chofer e tudo. Levou uma cesta básica para aquela tenda. Para encurtar a história, toda a família acabou aceitando a Jesus. Milionários e tudo. E aquela família do outro lado da rua era parente daquela mulher que tinha aceitado a Jesus há muitos anos atrás. Salva, cheia do Espírito Santo. Mas só disse isso para dizer que eram tempos difíceis naquela época.
Acho que já tem 40, 50 anos atrás. Chegou um bêbado um dia e ele estava para colocar esse pregador para fora daquela cidade. Ele era conhecido naquela cidade porque ele pegava um chicote e conseguia até cortar o cigarro na mão da pessoa. E andava com chicote em tudo que é canto. Se gabava que ia acabar com aquele pregador e colocar ele para correr. Trouxe com ele seu chicote e com outros homens estavam do lado de fora daquela tenda onde morava aquele homem que Deus chamou, ungido pelo Espírito Santo. Muitas igrejas estão lá por causa do sacrifício dele. Ele já até faleceu. Chamou ele para fora. Saiu o pregador com seus filhinhos com ele e sua esposa. E esse homem começou a xingá-lo, usando os piores palavrões. Ele não bateu no pregador com o chicote, mas ele enrolou na sua mão, começou a tocar na cabeça dele com o chicote e o amaldiçoou. Através de muitas dificuldades e lágrimas, construíram uma grande igreja ali, uma das maiores que temos na nossa denominação. Mais ou menos 25 anos depois, aquele mesmo homem com a sua blasfêmia, que bateram na cabeça daquele pregador, amaldiçoando a ele, perdeu o controle do seu carro, saiu da estrada e o carro bateu, removeu o topo da sua cabeça, bem aqui, ó. Ironicamente, fizeram um funeral na mesma igreja que ele disse que ia fechar. Quando abriram o caixão, os agentes funerários tinham feito o seu melhor para que a testa ficasse inteira, mas ainda se viam as marcas. Foi uma hora dura e agonizante para aquele homem que morreu bêbado. E de repente houve uma mensagem em línguas que deixou o ar pesado, como uma cachoeira veio. A mensagem com interpretação que disse: assim como ele tocou na cabeça do meu servo, eu toquei na sua cabeça. Não aplauda, por favor. Pois não há alegria no céu com a morte do ímpio. Jesus disse: se você declarar uma palavra contra o Filho do Homem, isso te será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Abaixe a sua cabeça, por favor. Jesus, me mantenha próximo da cruz, pois é uma fonte preciosa que limpa todos que a ela chegam. E flui direto do Calvário. Nessa noite eu peço que esse momento venha tocar todo o coração. Oro pelas pessoas que assistem, ó Deus, que têm dado risada ignorantemente. Oro para que o seu Espírito venha sobre a vida deles com amor e misericórdia. Eu oro pelas milhares de pessoas que estão aqui nesse ginário nessa noite, Senhor.
Alguns ouviram o chamado claramente tantas vezes, e o único que pode levá-los a Jesus é o Espírito Santo, pois Ele é santo. Aleluia ao nome dEle. Venha se mover nesse lugar, Espírito Santo, poderosamente, supremamente. De cabeças baixas e olhos fechados, posso dizer que amo a todos vocês de coração. Posso dizer que Deus ama a todos vocês, pois deu o seu único Filho para... Todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu não posso responder ao clamor do seu coração. Não posso dizer o que a sua alma precisa, pois eu não sei. Eu não sei como alguns de vocês negaram o chamado de amor dele. Eu também não te condeno, mas digo que Deus te ama. E te digo que milhões estão no inferno hoje, centenas de milhões, que dariam tudo nesse mundo para estar onde você está, mas eles não têm como. Te digo que milhões estão em terras ímpias, oh Deus, que se banham nas águas sujas do rio Gangue, que se prostram diante de uma estátua, um Deus chamado Buda. Não sabem como chegar a Deus, estão perdidos, mas você tem essa oportunidade. Pense no privilégio. Você tem uma porta de misericórdia aberta para você. Quantos aqui nessa noite, milhares de pessoas, estou sentindo a santidade de Deus aqui, estou sentindo. Sinto a poderosa presença de Deus. Sinto o chamado claro, dizendo: chamei, mas você rejeitou. Você não quer meu conselho ou minha correção. Então darei risada de suas calamidades e quando chegar o seu fim. Mas ele também disse que ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, serão brancos como a neve, mesmo vermelhos como o carmesim ficarão brancos como a lã. A escolha é sua. Quantos aqui hoje chegou sua hora, nunca haverá outro momento assim. Você está sendo julgado nessa noite. Jesus não é o seu juiz, mas um dia será. Nessa noite ele é seu Salvador, porque você é culpado. Quantos aqui nessa grande arena podem levantar as mãos aqui na frente primeiro? Com isso saberei que em seu coração você assume que não está vivendo corretamente, mas precisa de Deus e sente em seu coração. Ore por mim, por favor. Quantos podem levantar a mão agora? Levanta a mão rapidamente, estou te vendo. Continue levantando a mão aqui na parte de baixo. Obrigado. Quantos aqui, os primeiros assentos, enquanto estou passando por você? Obrigado, levante bem alto. Aqui nessa parte, Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente. Ore por mim, por favor. Talvez você não saiba se está vivendo corretamente ou não em seu coração, mas ainda não aceitou a Jesus. Levante sua mão. Sente de Deus de falar isso. Levante a mão, por favor. Obrigado. Aqui
nos assentos do meio, do meu lado direito. Levante as mãos, por favor. Obrigado. Ore por mim. Obrigado. Obrigado. Aqui no meio, Deus te abençoe. O Espírito Santo está falando com você. Continue levantando a mão. Levante suas mãos. Estou vendo. Obrigado. Continue levantando enquanto passo por você. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui em cima agora. Aqui em cima. Levante a mão. Ele está passando por você. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Aqui na esquina, estou vendo. Aqui do meu lado direito, lá em cima, estou vendo. Obrigado. Ore por mim, Jimmy Swaggart. Preciso de oração. Obrigado. Continue levantando. Em todo o estádio, estou te vendo. Obrigado. Todos aqui nessa arena, por favor, se coloquem de pé. Por favor, se coloquem de pé. Oh, Cordeiro de Deus. Agora me escuta com atenção. Os próximos 5 minutos serão os 5 minutos mais importantes da sua vida. A decisão que você tomar, Deus já tomou a decisão dele. Ele vai te salvar se você vier. A decisão que você tomar será para toda a eternidade. E quero que todos aqui que levantaram a mão desça e venha ficar de pé aqui na frente. Quero que mães tragam filhos que não estão salvos, pais tragam filhas que não estão salvas, mulheres tragam seus maridos que não estão salvos, maridos tragam suas esposas que não estão salvas, pais tragam seus filhos que não estão salvos, cristãos tragam seus amigos que não estão salvos. Quero que você venha, todos que levantaram as mãos enquanto eles cantam. Quero que você olhe para mim, por favor. Por favor, estou sentindo uma santidade pesada aqui nessa noite. Uma solenidade forte. Eu estou sentindo. Enquanto eles ainda estão descendo, toque apenas o órgão aí, por favor. Charlie. Quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor.
Esse momento é diferente, acho que você está sentindo. É diferente de qualquer outro minuto que você vai viver no planeta Terra. O amor de Deus foi derramado por você. Ele te ama. Você que está mais distante aqui do púlpito. Nesse momento, anjos estão aguardando a hora. Qual o seu nome, rapaz? Jack Boatwright. Daqui a alguns minutos, Jack, Jesus Cristo, com as marcas em suas mãos, vai olhar para o Pai e para os anjos e vai dizer: o Jack Boatwright acabou de ter os pecados lavados pelo meu sangue. Isso vale para toda outra pessoa que está aqui hoje, você pela televisão também, se acreditar. Anjos vão bradar nos montes da glória, e seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro, pois daqui a alguns instantes, se você acreditar, todos vocês que estão de pé aqui na frente, não importa quanto álcool você já bebeu, não importa quanta droga você já usou, não importa quantas piadas sujas saíram da sua boca, ou quão profano foram seus lábios, não importa o que você fez, daqui a alguns instantes, se você acreditar, seu sangue vai limpar toda a mancha do pecado. Lavado, lavado. Todo pecado e todo fardo se foi. Jesus disse que você nascerá de novo. Eu vou fazer a oração do pecador com você, fazer essa oração com você pela TV também. Quero que você repita comigo, são palavras simples. Repeti-las não te salvam, eu não posso te salvar, e esses ministros do Evangelho também não podem te salvar. Mas se você estiver sendo sincero quando as repete, pode ser que você não tenha todo o entendimento disso, mas se você for sincero, você será salvo instantaneamente pelo sangue de Jesus. Isso é fato. Quero que você abaixe a cabeça, por favor, todos vocês abaixem a cabeça. Você pela televisão, quero que você, aonde quer que você esteja, chegou a sua hora. O Espírito Santo de Deus está na sua casa, nesse quarto de hotel, onde quer que seja. E quero que você repita isso comigo, crendo de todo o coração. Agora vamos orar. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Como tenho vivido. Como tenho vivido. Pelas coisas erradas que fiz. Pelas coisas erradas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. Limpa-me com Teu sangue precioso. Limpa-me com Teu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. De acordo com Tua santa palavra. De acordo com a Tua santa palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Diante desse povo. Diante desse povo. E do Deus dos céus. E do Deus dos céus. Com a minha boca. Com a minha boca. E com a minha língua. E com a minha língua. Eu confesso a Jesus Cristo. E em meu coração. E em meu coração. Eu creio Que Deus ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, e que Ele vive. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Ele agora e por toda a eternidade. E de acordo com Sua grande palavra, estou lavado, estou limpo, eu estou salvo. Louvado seja Deus, agora já está feito. Graças a Deus, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor.